Você aí que não conhece a Insider com estas maravilhosas camisas Tech T-shirt cheio de tecnologia, primeiro link na descrição porque você vai ter 18% de desconto na sua primeira compra. Vá lá, compra a sua Tech T-shirt, assim você apoia o nosso canal e fica com uma blusa maneira, tecnológica para você usar no dia a dia. A comida está pronta, a comida está pronta. Isto é algo usado por charlatões, vocês só respondem com deboche. Crença infalível, ciência real, quem tem a verdade? Vamos ver. Quer puxar um pouquinho ainda? Vamos lá, já é o nosso tempo? Acho que a gente tem um pouquinho ainda de tempo. Tem mais 10 minutos. Ah, beleza. Então eu queria que eu deixei um ponto para trás aqui, que dentro da fala da Dagmar, que eu queria também problematizar. Uma coisa que muitos pseudocientistas e terapeutas que trabalham com pseudociências fazem é construir um raciocínio em que praticamente é impossível perceberem uma falha, perceberem um erro. E é interessante que nas constelações familiares, até onde consegui estudá-las, existem as soluções para aquele conflito, para aquele problema. Seria aquele autoconhecimento que vocês comentaram também, um insight, né, uma descoberta sobre os nós da rede, os emaranhamentos, né, onde estão os vínculos ali que estão trazendo aquele tipo de problema para que aquilo seja trabalhado. E vocês validam isso com o próprio constelado, com aquela pessoa que foi resolver o problema, perguntando: faz sentido para você? Então, essa é a pergunta que é feita. Aqui, eu queria já antecipar, aproveitando que a gente tem tempo, então, algumas problematizações sobre esse método. Um deles é que a gente sabe a existência do efeito Hawthorne, que diz respeito a quando a gente quer agradar o outro, a gente sabe que está sendo observado. Isso se aplica não só ao constelado, mas aos representantes também. Então, as pessoas podem acabar se comportando ali para agradar, por exemplo, o constelador. Ainda mais quando existe uma admiração por aquele que está conduzindo, gerenciando a constelação. Então, a princípio, pode ser que algumas pessoas digam que faz sentido, porque seria constrangedor te desmentir na frente de todos, ainda mais quando você é uma figura de autoridade. E tem uma relação ainda com esse ponto que eu queria trazer, como é curioso, porque imagine que não só essa interpretação errada, a pessoa vai ali e concorda, mas o que garante que você, além disso, né, considerando isso, que você fez a interpretação mais correta, e a gente sabe que essas interpretações podem ser incorretas. Eu imagino que vocês admitem isso, que consteladores experientes podem chegar a soluções ou compartilhar uma interpretação de um problema de forma incorreta. Eu imagino que vocês não pensem que o campo é tão perfeito assim, vocês captem as informações do campo de forma tão precisa sempre. E no seu livro, Dagmar, que minha esposa praticamente leu inteiro e trouxe para mim as partes mais interessantes, porque eu não tive tempo nesses poucos dias que a gente teve para se preparar para essa conversa, ler muita coisa assim, você traz um caso muito curioso em que a sua interpretação sobre o que estava acontecendo na vida de, se não me engano, uma pessoa que tinha toque, que estava vendo pessoas mortas ali no chão, representantes caídos como se fossem pessoas mortas e tudo. O Bert Hellinger interpretou que eram fetos abortados, e é um tipo de interpretação muito comum na constelação familiar, para quem não conhece. Sabe aquela coisa assim? Na medicina a gente brinca, né? Quando o médico não está identificando o seu problema, deve ser emocional, joga para lá. Então, na constelação, parece que é um coringa. Quando não estou entendendo de onde vem esse problema, se eu deve ser um feto que foi abortado pela sua avó, sua bisavó, mas eu não ouvi falar sobre isso. Nem ela sabe às vezes. É o que a gente chama de crença infalível. Veja que não tem como estar errado. De tudo quanto é forma, ela não sabe, ou é inconsciente, você ainda não percebeu que tem essa questão com seu avô. Então é o tipo de problema que a psicanálise tem, inclusive, também, onde sempre dá para sair pela tangente. A gente chama essa tática de ressignificação. Isso é feito de forma proposital por charlatões, mas feito de forma inconsciente, com boa vontade, e eu acredito que é o caso de vocês, por pessoas que não estão percebendo, que estão usando esse tipo de habilidade. Então eu acredito que muitas pessoas podem acabar adotando essa ressignificação, porque confiam demais no campo e confiam demais no trabalho de Bert Hellinger. E no final das contas, Bert Hellinger interpretou que aquelas pessoas deitadas eram fetos abortados, e você interpretou que eram pessoas mortas em um conflito, em uma batalha muito antiga. E aí, no final das contas, ele, poxa, pode fazer sentido. Seriam pessoas, o que você acha? Faz sentido pra você? Perguntou lá pro rapaz, né, com toque. E ele, sim, faz sentido.
e aí seguir o baile, né? Então é interessante como são interpretações tão diametralmente opostas, pessoas mortas numa batalha antiga, que não sei se era na outra encarnação que a pessoa participou, ao passo que fetos abortados, que é a carta na manga ou coringa, que a gente vê frequentemente nesses trabalhos de constelação familiar. E o ponto é que é difícil verificar o que está errado, o que está certo, e pode passar a impressão sempre de que as coisas são certeiras. Ao passo que, e aqui eu finalizo a minha reflexão, é que existe uma terceira tática adotada consciente ou inconscientemente por charlatões ou pessoas que trabalham com pseudociências, que podem, não estou chamando de charlatões, tá? Estou só dizendo que são táticas que algumas pessoas adotam de propósito para enganar, que desenvolvem isso como habilidade, para fingir que tem um superpoder, e tem pessoas que desenvolvem isso de maneira meio inconsciente, querendo ajudar, e passam a acreditar que tem um superpoder, como o da força lá, né, com os midi-chlorians que você mencionou antes, ou o contato com o Espírito Santo, ou contato com Caralho, os midi-chlorians foi foda mesmo. os espíritos, Já vi no essa caso do porra. espiritismo, ou com o campo mórfico, no caso da constelação familiar, que é prever o provável. É a técnica de a gente dizer coisas que, se a gente tentar fuçar um pouquinho ali, uma hora vai achar alguma coisa que serve para aquilo ali. Por exemplo, Leitura fria? leitura fria cai aí também, prever o provável. A gente começa a dizer algumas coisas assim que... Vilela, hoje mais cedo, eu tô sentindo que aconteceu algo, cara, meio constrangedor com você. E se você não tá se lembrando agora, é porque a sua instância inconsciente reprimiu aquilo ali para você não ficar envergonhado de novo agora na frente das câmeras. Entendi. Então eu consigo aqui dar uma ressignificada também se eu sinto que a pessoa tá discordando. Mas o prever o provável é dizer aquilo que facilmente vai se aplicar àquela pessoa. Na sua família, Dagmar, provavelmente uma ancestral sua foi violentada. Se eu disser isso e você acreditar no poder do campo mórfico, da constelação familiar, e for procurar, uma hora, seja sua avó, bisavó, tetravó, tia-avó, uma hora você vai encontrar alguém, entende? Uma hora alguém teve um aborto espontâneo na nossa família. Aquele segredo da família, tem um segredo na sua família, um assunto que é muito delicado. Eu já vi essa também. Qual família não tem um tabu, não tem um assunto que é delicado? Então isso é prever o provável. São cartadas que são dadas numa sessão de constelação, que vão se aplicar a boa parte daqueles que buscam essa ajuda, e vão parecer que, nossa, houve uma revelação aqui, alguma coisa que foi fundamental, assim, para uma virada de chave e assim por diante. Então são algumas táticas que consciente ou inconscientemente podem ser desenvolvidas, empregadas, que passam essa impressão de que está havendo algo extraordinário acontecendo ali, mas é pura psicologia humana. Posso falar? Vamos lá, com vocês agora. Então, primeiro eu queria agradecer que você está dizendo que eu não sou uma charlatã, mas Não. eu sou assim inocente, né? Eu achei, foi bom, foi melhor do que ser achar charlatã. Eu sou uma inocente, eu não estou percebendo, né, o que está acontecendo, mas a minha intenção é boa, te agradeço Sim. por isso. Eu queria começar pelo fim, dizer para você que este paciente, que é um paciente que eu acompanhei durante muitos anos, ele, apesar de ser um dos pacientes mais graves de toque, que nós, na equipe que eu trabalho, essa equipe de psiquiatras com que eu trabalho hoje em Goiânia, ele teve uma melhora muito significativa e ele agora está escrevendo um livro. Ele não se curou do toque, porque o toque é praticamente curável. Não sei se você tem experiência de trabalhar com pacientes assim, mas realmente o toque é grave. O dele era um dos casos mais graves que eu já vi. Mas ele teve uma melhora muito significativa. Que bom. Tá certo? Foi bom. E não só esse livro que sua esposa leu, depois você lê, eu acho que você vai gostar. Esse livro eu trago vários casos de melhoras de pacientes, onde as constelações, na minha observação, puderam ajudar muito. Mas aqui eu gostaria de ressaltar o seguinte, Rogério, nós estamos, eu acho que deu para ficar claro, que nós Sim. estamos com duas visões de mundo muito diferentes. Completamente. Não é? Completamente diferentes. Não é? Eles falam de uma ciência, de uma pseudociência, e que realmente é difícil dialogar com a gente nesse outro campo do que nós consideramos ciência e pseudociência. Por exemplo, ao criticarem a homeopatia, que é uma das grandes missões desse Instituto, o IQC, que eles fazem em parte, não é? Ela critica a homeopatia sem nenhuma base científica de criticar. Porque, na verdade, não é verdade que a homeopatia está iniciando pesquisas. Não. A homeopatia tem 245 anos. Ela já tem inúmeros
inúmeras pesquisas, e em função de todas essas pesquisas, inclusive, que ela é considerada uma prática médica no Brasil. O IQC tentou muito combater a homeopatia, mas está tendo um pouco de dificuldade, não é? Por quê? Deixa eu terminar agora. Está tendo um pouco de dificuldade, porque inclusive o Conselho Federal de Medicina defende a homeopatia, porque a homeopatia faz parte de uma prática médica considerada no Brasil. Eu sou uma médica homeopata e eu tenho participado também desse debate de a homeopatia ser chamada de pseudociência. E eu quero dizer para você, Rogério, que quem sabe numa outra oportunidade a gente possa aprofundar um pouquinho mais, sem essa visão completamente diferente da visão que embasa, da ciência que embasa, inclusive, as constelações familiares. Eu estava vendo aqui, procurando aqui enquanto vocês estavam falando, Rupert Sheldrake é um dos maiores cientistas hoje da atualidade. Ele tem um apoio, tanto do governo inglês como do próprio governo americano, para suas pesquisas. Ele pesquisa coisas incríveis, como os próprios campos morfogenéticos, né? Ele pesquisa sobre a intuição. Ele é um dos autores que explica, do ponto de vista científico, o que é esse fenômeno do campo da constelação. Interessante porque eu, como participo desse movimento das constelações há muitos anos, eu estava num congresso na Alemanha de constelação, quando sugeriram que Bert Hellinger se encontrasse com Sheldrake. E realmente Bert Hellinger se encontra depois com Sheldrake, não é? E desse encontro foi muito interessante, porque Sheldrake, quando ele conhece as constelações, ele diz: as constelações comprovam a minha tese da existência dos campos mórficos, ou campos morfogenéticos. E olha o que diz Sheldrake a respeito dessa visão de ciência que os nossos amigos aqui estão falando. Ele diz o seguinte, é um livro que eu hoje estava até conversando com um fã seu, que é o Adilson Ramachandra, que é editor da Cultrix Pensamento, né? E ele estava me mostrando esse livro do Sheldrake, que chama Ciência Sem Dogmas, a nova revolução científica e o fim do paradigma materialista, que é esse paradigma defendido aqui pelos rapazes. Então ele diz o seguinte, Sheldrake, libertando o paradigma materialista. Vocês percebem como o negócio sempre toma um rumo místico. É só cavar um pouquinho fundo, um pouquinho só. Não precisa nem chegar no fundo, no raso já mostra. Sempre vai para um bagulho místico. Aí daqui a pouco tá todo mundo lá tomando ayahuasca, vendo... espírito da investigação científica. Sheldrake diz o seguinte: o maior delírio do pensamento científico atual é a crença de que ele já compreende a natureza da realidade, já sabe tudo, como é dito aqui. Já sabe o que é pseudociência, o que é ciência, o que deve ser, o que não deve ser, como proteger a população, etc. As perguntas fundamentais foram respondidas. Resta apenas esmiuçar detalhes nessa visão dogmática aqui representada. Neste livro, o Dr. Sheldrake, um dos cientistas mais inovadores da atualidade, mostra que pressuposições cristalizadas em dogmas estão restringindo a ciência. A visão científica do mundo transformou-se num sistema de crenças, de dogmas. A realidade é apenas material ou física. Então, é uma visão muito distorcida. É como se só fosse possível de ser considerado um conhecimento válido aquilo que no método científico defendido por eles, não é, possa ser comprovado. Agora eu digo para você o seguinte: mas é isso. Qual é a dificuldade de entender, cara? Sobrenatural, fora da matéria, é inacessível. Se você acessa, se um espírito se conecta com você, se o mundo espiritual encosta em você, então ele faz parte da realidade, então faz parte da natureza, então é possível estudá-lo porque faz parte da natureza. Já não é mais imaterial, já não é mais sobrenatural, é natural, porque faz parte da natureza. Qual é a dificuldade de entender? Cara, eu não entendo qual é a dificuldade das pessoas entenderem essas coisas que são simples, velho. Nós estamos vivendo um momento onde o conhecimento ele está se expandindo de uma forma muito grande. Né? Esse método científico e esse compromisso
com os resultados, que é esse compromisso com alguns resultados, que querem confirmar, por exemplo, que o medicamento homeopático não é válido, embora a homeopatia esteja presente em todo mundo, com resultados impressionantes e evidentes, com pesquisas já estabelecidas, não é? Todas as pesquisas que você pega de resultados de homeopatia mostram que... Cara, isso eu já... Caraca, eu mesmo, que não sou da hora, eu já pesquisei pra caralho essa porra, velho. Vocês podem pesquisar, mano, é só ter o básico de metodologia. Tá lá escrito, velho. Tem vários mostrando lá que o negócio não consegue ser melhor do que um placebo. Puta merda, velho. É da onde essas pessoas tiram? Onde é que tá a pesquisa que diz que o negócio foi bom? Que o negócio... Não tem, cara. Aí quando tem é um bagulho mal porcamente feito. Sabe? É slide de PowerPoint do Jaquetinha. Cara, são coisas triviais, velho. Google Scholar, você vai ver lá que os resultados não demonstram nada que não seja regressão à média, placebo ou então a própria a cura natural da doença, a autorrealização de cura da... Sabe, quando tu pega um resfriado, que aí a pessoa... Seus pais só falam assim... Fica quietinho aí, toma uma canjica, um suco de laranja, deita, fica quieto. Dengue. Ou você aí, você pega dengue. O que é pra fazer? O que é pra fazer? É tomar o remédio homeopatia? Não. É fazer constelação familiar? Não. É o quê? Bebe água, mantém-se hidratado, fica ali, sabe, pra ter um sistema imunológico normal. Deita na cama e fica quieto até melhorar, que teu corpo vai combater. É isso, cara. Aí para umas pessoas demoram mais, para outras pessoas demoram menos. Tem pessoas que ficam 3, 4, 5 meses com um problema ali, porque tá com a saúde debilitada, tem comorbidade, enfim, tem outros problemas. Aí essas análises precisam ser feitas uma triagem para você saber se é o próprio corpo que está se autocurando, né? Se é um placebo apenas, se é de fato o remédio. Você precisa dessa triagem, senão como que você vai saber se a resposta é ambígua? Você precisa resolver a ambiguidade. Em contrapartida, tem um compromisso muito grande com a indústria farmacêutica, onde essa pseudociência está muito presente. Porque uma das características da pseudociência é justamente não se apegar ou não respeitar o método como ele é, não é? E não desenvolver as pesquisas isentas de interesses. Eu vou dizer uma coisa para você, Rogério, que eu tenho um outro livro meu escrito que... Mas existem pesquisas isentas de interesse. Existe o triplo cego. Vocês já ouviram falar do triplo cego? É sério. Nem as pessoas sabem o que elas estão tomando, nem a pessoa que aplica ali, que é o médico, sabe o que está aplicando, e o analista de dados não sabe o que está analisando. O estatístico vai pegar os resultados, pode ser estrela de nêutrons, pode ser vida alienígena, população de exoplanetas ou o remédio, se funciona ou não. Ele não sabe, ele só vai analisar números. Então ele não joga nem o viés dele na análise estatística do negócio. É um experimento triplo cego. Isso existe, isso já é feito, velho. E se chama Viva a Menopausa Naturalmente. Eu escrevi esse livro em 1998. Eu estava com 40 anos, grávida da minha segunda filha. E eu morava aqui em São Paulo. E eu escrevi esse livro. Eu havia estudado muito sobre esse período da vida da mulher e eu não concordava com a medicina na época, principalmente a indústria da doença, não é? Que dizia que todas as mulheres tinham que repor hormônios. Eu achei aquilo um pouco absurdo, não é? Eu pensei, mas como é possível isso? Quer dizer que Deus fez a mulher errada, né? Indústria da que ela doença. chega numa fase que os hormônios não têm validade mais. Aqueles, né, o fato da mulher chegar na menopausa e ter um nível altíssimo de hormônios hipofisários, que é o FSH e o LH, isso aí não. Tá certo? A mulher entra em insuficiência hormonal e todas as mulheres têm que tomar hormônio. Mas autores questionaram isso e disseram que o excesso de hormônio poderia elevar o índice de câncer, por exemplo, de mama, que muitas vezes é estrógeno dependente, de ovário, doenças da vesícula biliar e até mesmo doenças cardiovasculares que aquela reposição hormonal poderia levar e prejudicar. E eu, na época, eu fazia um trabalho com mulheres aqui em São Paulo e fui procurada por uma editora para escrever um livro sobre isso e passei a estudei muito sobre essa questão. E esse livro meu teve uma grande repercussão e eu fui convidada a participar de um programa de televisão que chamava Junta Médica. Isso foi em 1998, 99. Eu participava defendendo uma visão crítica
Eu dizia que não era verdade que as mulheres entravam em insuficiência hormonal. Era um novo equilíbrio hormonal. A gente não precisava mais de tanto estrógeno. Tá certo? E o debate seguiu durante alguns meses, até que um determinado dia, eu me lembro que era uma quinta-feira. Eu estava pronta para ir para o programa, né? Quando a apresentadora me ligou e me disse o seguinte: doutora Dagmar... O que isso tem a ver com... Caralho, mano. O que isso tem a ver com constelação familiar funcional ou não? Eu tenho muita vergonha. É por isso que eu falo, essas pessoas não estudam os negócios. Cara. Tinha um artigo ali que ele pegou, que é um review, e elas não sabem nem da existência daquele review, velho. Senão eles estariam discutindo o review. Não, peraí, aquilo ali, ó, aquela parte ali, aquele negócio que tá escrito tá errado. Aquela pesquisa ali, aquele autor ali, eu conheço, eu mandei e-mail pro cara, já troquei conversa com aquela pessoa ali e tal, não sei o quê, e piriri, não tem essas discussões porque elas não sabem. É isso que eu tô falando, sabe? Aí fica contando história. Vergonha de dizer para a senhora o que eu vou dizer. A senhora não pode mais vir no meu programa. Porque o meu programa é financiado, 40% dele é financiado por um laboratório farmacêutico. E eles exigem que a senhora saia do programa. Isso é ciência? Me desculpe, para mim isso é pseudociência. Então, hoje, nós estamos vivendo uma situação onde, infelizmente, no Brasil, esse debate que você está promovendo aqui, ele não está acontecendo como ele deveria acontecer. Ele não está sendo democrático, tá certo? Porque o peso, a verba da indústria farmacêutica impondo o que é ciência, o que não é ciência, o que é pseudociência, o que não é pseudociência. Para mim não está vindo essa verba não, Dagmar. Eu não sei. Nem pra mim. Eu não sei. Nem pra mim. Que eu também tô falando aqui, né? Eu não estou acusando vocês de vir essa verba. O que eu estou dizendo é que os laboratórios farmacêuticos impõem, muitas vezes, uma tese, não é? E que, na verdade, coloca em risco, isso sim, isso é colocar em risco uma população. Porque depois que as pesquisas realmente sérias mostraram o risco daquela reposição hormonal, baixou a reposição hormonal. E hoje o que se propõe é uma reposição hormonal para menos mulheres, não são todas as mulheres que... Olha o que ela fala. Depois, quando as pesquisas mostrarem no futuro. Isso revela duas coisas. Primeiro, uma coisa que é óbvia, que muita gente não sabe, que médico não é necessariamente pesquisador de medicina. Tem uma diferença. E é por isso, porque muitas pessoas ficam endeusando o médico, né? Mas muitas das vezes o médico não entende nada da parte de pesquisa. Ele aplica e entende pra caralho de vários assuntos, mas não de como construir o conhecimento da medicina, entendeu? São áreas diferentes. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que ela prevê o futuro. Porra! Ela prevê o futuro. Quando as pesquisas no futuro mostrarem que é de verdade, de fato, o que eu acredito seja verdade. Percebe o discurso? Que preciso... Quer dizer, tem zero possibilidade da pesquisa no futuro dizer que não funciona. Ou melhor, que dizer que é verdade. Tem zero possibilidade. É quando as pesquisas mostrarem que está certo o que eu acredito. Lembra do Pirula falando, né? A ciência só está certa quando concorda comigo. Aquela reposição hormonal, baixou a reposição hormonal. E hoje o que se propõe é uma reposição hormonal para menos mulheres, não são todas as mulheres que precisam. Agora eu pergunto, e esse número enorme de mulheres que desenvolveram câncer em função dessa... É bizarro, cara, é bizarro. Assim, pode parecer estranho pra muita gente assistindo esse vídeo falando, caralho, o que um astrofísico tem a ver com a discussão? É por conta da estrutura de como funciona o negócio. Que é a mesma, é idêntica. Perceba, é a mesma coisa que chegar alguém aqui e falar assim, olha como é que é a mesma estrutura. Ela tá falando ali de câncer de mama, reposição de hormônio das mulheres, não sei o que, e tá falando sobre ciência. Perceba que você pode simplesmente trocar as palavras e dizer da seguinte maneira, ó, vou mudar de área. No futuro, quando as pesquisas mostrarem que alienígenas existem, aí vocês vão acreditar no que eu tô falando. Percebe? O discurso é o mesmo. O discurso é o mesmo. A estrutura de como o negócio é a mesma. Então não importa se é medicina, se está na astronomia, se está, sabe, na física, se está na biologia. Não importa, a estrutura é a mesma. Dessa prática, quem é que vai se responsabilizar por isso? Então, eu acho que existe hoje primeiro uma questão de que a ciência é só essa ciência que eles dizem que é verdadeira.
Então não há espaço para investigar, por exemplo, o ser humano. O ser humano é multidimensional. O ser humano não é só a matéria. Se uma pessoa está presente, por exemplo, numa constelação, e se ele percebe aquela informação, e se depois aquela informação é checada, se aquele trabalho terapêutico que é desenvolvido ali traz um benefício, por que isso não é verdadeiro? As pesquisas estão mostrando que o método é eficaz. As pesquisas estão mostrando que o método é eficaz. Eu não sabia nem da pesquisa que ele mostrou ali. Caralho, como é que pode uma porra dessa? Se inscreve no canal, porque tá na hora de ganhar dinheiro em cima da pseudociência. Cansei dessa merda. Vamos ganhar dinheiro nessa porra. Se inscreve no canal aí.